Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu vou quebrar o protocolo aqui também agora nesse meu boa noite, que eu tenho aqui muitas pessoas aqui da minha fé. Então eu vou cumprimentá-los também na paz do Senhor Jesus. Certo? Acredito que o meu amigo pastor Nelson faria dessa forma. Senhoras e senhores, muito boa noite. Desejo boas-vindas a todos os participantes desta audiência pública. Hoje, dia 12 de agosto de 2026, eu quero aqui cumprimentá-los mais uma vez, cumprimentar a família do pastor Nelson, em especial a sua esposa, Maria Delurde, que Deus abençoe, ela viúva do pastor Nelson Pereira, e depois o Samuel vai estar aqui na mesa, ele vai poder aqui falar um pouquinho dos filhos, né, netos, parentes do pastor Nelson, mas em especial quero cumprimentar a nossa querida irmã e amiga também. Quero destacar aqui a presença do Dr. Fábio Lessa, da representante da OAB, aqui da subseção de Criciúma. Seja muito bem-vindo, doutor Fábio, à nossa audiência aqui, que será muito boa. Também quero aqui, antes de nós declarar aberto aqui, cumprimentar os servidores desta casa, que é importante destacar. Essa audiência ela só ganha essa notoriedade, ela só ganha essa efetividade, porque por trás de tudo isso tem pessoas aqui que estão trabalhando, que estão fazendo o negócio acontecer. Então, em nome da Patrícia, a doutora Patrícia, nossa assessora da mesa aqui, diretora, quero cumprimentar todos os servidores que estão aqui, trabalhando nesta quinta-feira, dia 12 de agosto. Ok? Então, declaro aberta a audiência pública, realizada pela Câmara Municipal de Criciúma, com o objetivo de debater a alteração de parte, né? Não é total, mas de parte, da denominação da rua Dona Agripina Francione Freitas, que passará a denominar-se Rua Pastor Nelson Pereira. Ressalto que o instrumento desta audiência pública está previsto nos artigos 244 e 245 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e participem. Destaco ainda que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo no YouTube. Então, quem tem smartphone e quiser mandar para alguém, dá tempo para mandar o link lá da Câmara Municipal de Criciúma, está passando ao vivo agora pelo nosso canal do YouTube, manda o linkzinho lá para os familiares, no grupo dos amigos, para eles acompanhar de perto a nossa audiência pública. Eu quero convidar aqui para participar dessa mesa o filho do pastor Nelson Pereira, o Samuel. Samuel, por favor, senta comigo aqui nessa mesa, seja muito bem-vindo também. Samuel da Silva Pereira, ele que vai estar comigo aqui nessa mesa. Bom, dado o prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 243, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta audiência terá a duração, no máximo, de 2 horas. Nós vamos deixar aqui uns minutos para o Samuel fazer aqui uma explanação, vai ler, talvez, um pouquinho da história do seu papai, o pastor Nelson Pereira. Então, ele vai ter uns minutos para poder trabalhar isso. O Nelsinho está ali já chorando um pouquinho, Nelsinho Neto. Os minutos seguintes, nós teremos alguns minutos para ele, depois nós teremos alguns minutos que ficarão disponíveis aqui também para vocês, o público que está aqui presente no plenário da Câmara de Vereadores aqui, para estarem usando aqui
a nossa tribuna e terão aproximadamente uns 2 minutos para poderem falar alguma coisa referente ao pastor Nelson, estará tendo essa oportunidade aqui. Portanto, passamos nesse exato momento, quero aqui cumprimentar então agora, vou ligar o microfone para ele aqui, para o Samuel, vou cumprimentar o Samuel, ele vai fazer seus cumprimentos e já vai ter a tua palavra já agora de imediato já, para fazer a leitura ou um comentário a respeito do pastor Nelson Pereira. Fica à vontade, o microfone é seu, Samuel. Primeiramente, boa noite a todos, né? Queria cumprimentar aí os familiares e amigos e as pessoas que gostavam do pai e os pessoal da igreja, né? Teria mais gente que gostaria de vir, mas por conta do tempo, outros estiveram doentes no dia de hoje, então não puderam vir. Então, primeiramente, agradecer a Deus por nós estar aqui hoje, pela oportunidade, e quero cumprimentar o irmão Obadias, né, pela oportunidade de nós estar aqui e pelas orientações, né, para nós chegar a o que a gente quer, né, hoje, né. E agradecer os pessoal que estão trabalhando por fora, né, como o Obadias já mencionou. E então o nosso pensamento hoje né, é sobre a alteração do nome da rua, em homenagem ao pai. Eu vou ler aqui, mais ou menos vai ser aqui uns 7 minutos. Pode ler aí. E depois eu fazer algumas considerações, o que seria realmente a justificativa da alteração do nome da rua. Seria então uma biografia. Está em casa. Relaxa. Então, vamos lá. Nelson Pereira, filho de Nicéria Pereira, nasceu dia 24 de novembro de 1944, na cidade de Içara, Santa Catarina. A sua infância foi marcada pelas dificuldades econômicas enfrentada por sua família. Desde muito cedo, precisou assumir responsabilidade para juntar no sustento da mãe e dos irmãos. Aos 9 anos de idade, vendia água e amendoim nos trens da região, demonstrando desde criança um espírito de trabalho, responsabilidade e amor pela família. Aos 12 anos, iniciou sua vida profissional nas minas de carvão, trabalhando na mina 4 e mina 11, ao lado de seu irmão José. Permaneceu na mineração até os 32 anos de idade, quando sofreu um grave acidente de trabalho que resultou sua aposentadoria por invalidez. Trajetória comercial e conhecido como Homem do Cavalo Branco, né? Mesmo diante dessa época, grande adversidade, não resistiu de trabalhar. Reiniciou sua trajetória como empresário, atuando no ramo de alambique, fabricação de sabão, temperos e outras atividades comerciais. Também exerceu profissão de caixeiro viajante, tornando-se conhecido em diversas cidades por sua honestidade e simplicidade e dedicação. Nesse período, o outro aspecto marcante à sua trajetória foi a sua forte ligação com o seu cavalo branco, que se tornou um verdadeiro símbolo da sua personalidade. O animal era extremamente dócil, inteligente e muito bem adestrado, despertando a admiração de todos por onde passava. Nelson Pereira tornou-se conhecido em toda a cidade de Criciúma e região como o Homem do Cavalo Branco, sendo lembrado com carinho por sua marcante presença ao lado do animal. A popularidade da dupla foi tão grande que chegaram a receber um convite do apresentador Chacrinha para apresentar de seu programa de televisão. Até os dias de hoje, muitos moradores ainda recordam Nelson Pereira por sua imagem inseparável. Só complementar mais aqui, né? Sobre o convite do Chacrinha, que ele foi num desfile de 7 de setembro e chamou a atenção de quem estava ao redor, né? Aí foi comentando e chegou, claro, não na hora, né? Mas chegou até o Chacrinha. Aí aqui tem uma foto impressa, né? Depois ele pode estar mostrando. Continuamos. Em sua jornada familiar,
foi o pai em uma numerosa família. Em primeiro relacionamento nasceram Silvana, Cícero, Neula e Silvio. Posteriormente nasceram Andréia, Adriano, no ano 1975. Casou com Maria de Lourdes da Silva Pereira, a união ao qual nasceram Sheila e Nelson, Israel, Samuel, Keila, Mateus, Franciele e Natanael. E ainda em 1975 mudou-se com sua família para a região onde está localizado no bairro Nossa Senhora da Salete, em Criciúma. Naquela época, a localidade era coberta por mata e contava com pouquíssima infraestrutura, e a Avenida Jorge Elias de Luca sequer existia. Para levar sua mudança até o local, Nelson precisou abrir uma picada em meio de uma mata, passando pela antiga cerâmica Secrisa. O local onde hoje se encontra o capão de oração era apenas uma antiga churrascaria abandonada, conhecida como Corda Bamba. Com muito esforço, Nelson Pereira, juntamente com sua esposa e filhos, iniciou o desmatamento da área e abriu um caminho e preparou a terra. O sustento vinha principalmente da agricultura, e a família chegou a cultivar aproximadamente 12 roças, além de criação de animais, ovelhas, galinhas, etc., vivendo uma dignidade do fruto do próprio trabalho. Nelson Pereira teve um encontro transformador com o Evangelho de Jesus Cristo. A partir dessa experiência, decidiu integralmente sua vida à obra de Deus, iniciando um ministério marcado pela evangelização, e pela solidariedade e pelo amor ao próximo. A evolução do seu trabalho à comunidade do bairro Cristo Redentor seguiu etapas marcantes e crescimento. Tudo começou com a compra de um pequeno lote de terra, no caso, no Cristo Redentor, né? Onde foi construída uma modesta igreja de madeirinha, reaproveitando tábuas de uma casa da região que havia sido desmanchada. A segunda igrejinha, no mesmo lugar, com o tempo o espaço tornou-se pequeno para abrigar todos os fiéis. Diante disso, a infraestrutura da madeira original passou por ampliações sucessivas para comportar o crescimento constante da congregação. O sonho de a terceira igreja, que é a igreja de tenda de lona, né? Foi após um período de consolidação. Nelson Pereira teve um sonho profético muito forte, baseado na Arca de Noé. Vou mostrar aqui só uma foto. Pode mostrar? Ou não dá? Pode, mas eu acho que tem foto lá na... Que é essa aqui, ó. Que é a Arca de Noé, o sonho que ele teve, né? Deixa eu perguntar se tem alguma foto da Arca do Noé. Se tiver, se vocês puderem colocar nesse momento aí. Não é essa, né? Pode passar. Pode ir. Caminho. Pode passar. Eu acho que só tem essas mesmo lá. Se quiser, só depois. Tá. Se você mostrar aqui, não vai aparecer, né? Então, tranquilo, tá. Não, continuamos assim, então. Só pela biografia, né? Então, vamos lá. Guiando por essa visão, que foi uma visão profética, né? Ele fundou e ergueu a primeira igreja de lona, carinhosamente conhecida como a Tenda. Construída com muito esforço e dedicação, ela se tornou-se a terceira igreja daquela história, em um grande marco na comunidade. Mais do que um local de cultos, a Tenda era um espaço de esperança, acolhimento de profunda transformação e milagres. O templo, daí no caso da Tenda, que vamos dizer uma data mais ou menos, que foi 91 a 95, né? Estou dizendo mais ou menos. Aí depois, 97, foi a igreja de alvenaria. Dando continuidade ao crescimento impulsionado pela Tenda de lona, deu-se o início da construção da atual importante igreja de alvenaria, que hoje acolhe os fiéis do bairro Cristo Redentor. Sensivelmente na necessidade da população, Nelson Pereira, a igreja em um verdadeiro centro de assistência social, organizava distribuição de sopão para a família carentes e promovia campanhas e arrecadações de alimentos, roupas e cobertores, sempre
preservando a dignidade dos atendidos. Tornou-se esse pastor em uma liderança essencial no bairro Nossa Senhora da Salete, visitando enfermos, aconselhando jovens e confortando família. Sua residência estava sempre de portas abertas. Ao longo de sua trajetória espiritual, ele serviu fielmente na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Em seus últimos anos de vida, dedicou seu ministério na Igreja Evangélica Amor e Paz, onde permaneceu excedendo sua fé e liderança pastoral até o fim dos seus dias. No dia 2 de dezembro de 2024, Nelson Pereira faleceu aos seus 80 anos de idade, deixando profundos sentimentos e saudade entre famílias, amigos e toda a comunidade. O seu corpo foi velado na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Nossa Senhora da Salete, local onde dedicou grande parte do seu ministério pastoral. Centenas de pessoas compareceram para prestar últimas homenagens em momentos profundos de gratidão por seu pioneiro. Seu sepultamento ocorreu no dia 3 de dezembro de 2024, prestando uma última emocionante homenagem à sua história e simplicidade. O caixão com o corpo do pastor Nelson Pereira, carregado sobre a carroceria de seu tradicional caminhãozinho azul de madeira, seguido por uma extensa carreata até o cortejo, formado pelos moradores locais. Nelson Pereira deixou um legado eterno que ultrapassava sua própria história. Ele deixou sua querida esposa, Maria de Lourdes da Silva Pereira, e 14 filhos e 38 netos, e 13 bisnetos, e milhares de filhos na fé espalhado por toda a região. Como pioneiro e líder comunitário, pastor, exemplo indelével e solidariedade, e marcou profundamente a história de Criciúma. Seu testemunho permaneceu vivo, inspirado em gerações e viverem com honestidade, perseverança e compromisso com Deus e com o próximo. Por toda a sua história e dedicação, desbravamento e amor ao próximo, Nelson Pereira é merecedor de ter seu nome eternizado na história local, como uma forma de reconhecimento oficial por seu papel fundamental e desenvolvimento e na assistência social da comunidade. Esta biografia é enviada à Colenda, Câmara dos Vereadores, acompanhado ao projeto de lei para que seu nome passe a se denominar legitimamente uma rua de nossa cidade, mantendo viva a sua memória ao seu exemplo de futuras gerações. É isso. Tá certo. Então, já há algum tempo, quando essa nossa rua já era estrada de chão, né? Quando logo em seguida saiu o asfalto, eu já pensava nisso, né? Pela história que o pai sempre fez, sempre ajudando os outros, o próximo, né, quando precisava. E quando veio acontecer o falecimento dele, eu já pensei logo em seguida, para não esquecer na história, a rua no nome dele. Que antigamente a rua era a Rua Antiga Cordabamba, como se já todo mundo conhece, né? E hoje é Agripina Francione de Freitas. Então, em nome ao pai, né? A homenagem a ele pelo trabalho social que ele fazia. Ele não tinha tempo ruim para ele, para estar ajudando quem precisava. Ajudou muitos irmãos, principalmente no Cristo Redentor, mais ou menos em 88, né? Quando iniciou-se aquele bairro. Esse bairro se iniciou-se junto com a nossa família, né? A nossa família foi crescendo, o pai foi tendo filho, e o bairro foi se espalhando, as pessoas naquele bairro, né? E fomos criando tudo junto. E hoje, em homenagem a ele, por ser também uma rua que atravessa a Jorge Elias de Luca, né, de um lado do outro, a gente pede, né, que seja essa rua no nome dele, para o pastor Nelson Pereira,
E o outro lado da rua, da avenida, Elis Jorge de Luca, que continua indo da Agripina, até lá o próximo ao Forte. E essa aí é o que as minhas declarações de hoje. Obrigado aí. Vamos aplaudir aqui a explanação. Samuel, como representando toda a família, os filhos, os netos, ele me pediu para eu fazer uma visita na casa dele. A gente conversou bastante, e ele, com muito orgulho do pai, com essa chama no coração para homenagear a história do pai, manter viva a história, pediu para que a gente pudesse trabalhar em cima disso. A gente foi trabalhando e hoje nós estamos aqui. Eu vou abrir o espaço agora, mas antes de eu abrir o espaço para o plenário aqui se manifestar, eu quero cumprimentar aqui também e registrar a presença do assessor pessoal do vereador Toninho da Figueira, o Arlan Rodrigues, que está lá no plenário nos acompanhando. Recebo nossos cumprimentos também. Também justificar aqui, como um pedido que foi feito a mim, a bancada do PSD, dos vereadores do PSD, não puderam estar presentes, porque eles tinham um evento ainda hoje, como também a bancada dos vereadores do PSDB. Eles queriam estar com a gente aqui hoje, mas justificaram a ausência. Eu represento essa casa hoje aqui, se sintam representados por mim, pelo presidente da casa, pelos demais vereadores. Vocês não estão sozinhos, não, eu estou aqui com vocês, ok? Nesse exato momento, eu vou abrir aqui 2 minutos a 2 minutos e meio para quem do plenário quiser usar aqui a tribuna. Você tem que fazer ali fazer uma filinha, se for mais de 2, 3, a gente vai fazer uma pequena fila ali para poder nos organizar. Quem quiser falar alguma coisa do pastor Nelson, enfim, esteja à vontade aqui para usar a tribuna para isso. Então, já está aberto esse momento aqui para homenagear o pastor Nelson. Vamos primeiro o senhor, depois a senhora, pode ser? Aí eu peço que, quando for à tribuna, você destaque o seu nome, que é importante para que fique registrado, ok? Então, por favor, fique à vontade. E os demais que quiserem falar, só ir depois. É lá na tribuna, senhor. Pode subir lá na tribuna lá. Alguém? Isso, Robin. Direciona ele para mim ali, Robin. Isso aí. Essa é a tribuna que representa o povo. Tá bom, meu amigo? Aí os demais quiserem depois também fazer uso da palavra, pode se direcionar ali. A palavra está contigo. Nome, por favor. Cumprimentar a todos com uma boa noite, né? Dizer que é um prazer muito grande falar sobre Nelson Pereira, pastor Nelson Pereira. Eu, por pouco tempo, não foi muito tempo que eu convivi com ele, eu tive junto com ele ali na igreja, nós estávamos todos os dias, praticamente todos os dias, juntos. E eu ajudei e vi o quanto aquele homem, o coração daquele homem era grande, o quanto o coração daquele homem era enorme, porque ele saía repartindo as coisas, aquelas pessoas pobres, ali no bairro Cristo Redentor. Eu mesmo fui com ele, tive muita oportunidade e tive uma alegria muito grande de estar junto com ele, portanto, acompanhei ele. A partir do dia que ele foi para o hospital, até a última hora, eu estava no hospital acompanhando ele, porque em consideração de saber o quanto era valoroso aquele homem naquele local. E para nós, né, que somos evangélicos, né, aqui eu acho que quase tem parte grande que é evangélicos, nós sabemos o valor que tem uma pessoa daquela. Quantas almas ele ganhou para Jesus, quantas pessoas foi ajudado por ele. Então, nós só temos de alegrar pelo que ele fez. É triste saber que ele partiu, mas nós temos que ter certeza que nós todos vamos partir, né? Mas quem dera se nós pudéssemos deixar um legado igual o pastor Nelson deixou. Eu peço uma salva de palmas. Obrigado. Só para registrar ali, é o senhor Vander, né? Vander. Próximo, por favor. Boa noite. Eu não estou preparada, que eu vim direto do trabalho, peço desculpa. Sou a filha mais velha, né, da mãe ali com o pai, sou a Sheila.
Eu quero aqui deixar bem claro que quando nós fomos para lá, eu tinha 4 meses, né, mãe? Não tinha rua. Quero falar sobre a rua. Não existia rua. Era só um carreirinho de, tipo assim, no meio do mato, né? O Castelo lembra, né, Castelo? Era só um carreirinho e quem abriu a rua foi o pai. A energia, o pai pegou da cooperativa, conseguiu, que não tinha nem os postes, nada. E depois a gente conseguiu, o pai conseguiu com o Wilson Faraco, o falecido, né, diretor da Celesc, através dele que conseguiu a energia da Celesc, de Criciúma. Né? Então, ali era só um carreiro e o pai abria com o trator, né, mãe? Para largar mais a estrada para conseguir passar carro, e foi indo assim, através do Wilson Faraco, os políticos ali que ele conhecia, foi que ele conseguiu abrir uma estrada de chão, depois botariam ali, falando sobre a rua, né? Então, ali, quem abriu aquela rua, na verdade, foi o pai, né? Porque era tudo mato. Então, para deixar isso bem firmado, é claro que ele faz uma grande falta para todos nós, né? Mas estamos aqui, né, em memória dele, né, e pedindo, né, que seja aceito essa proposta que a gente fez sobre o nome da rua, né? Eu acho que ele é merecedor, né? É justo. Ok, boa noite a todos, obrigada. Boa noite a todos, na paz de Cristo. É uma satisfação estar aqui. Eu aprendi o verdadeiro significado do nome missionário depois que eu conheci o pastor Nelson. Meu nome é Antônio Sérgio, sou pastor também. É uma satisfação estar aqui. Fui convidado pela ilustre irmã Lourdes. Falta palavra, né? Na verdade, a gente falta palavra para falar. Mas eu aprendi muito com o pastor Nelson, homem que deixou um legado de amor, que eu acho que não há legado maior nessa terra de um ser humano de deixar um legado de amor, né? E ele foi um símbolo de amor ali naquele local. Por muitos anos eu participei juntamente ali com cultos domésticos, cultos de tenda, e aprendi com ele, aprendi bastante, por isso estou aqui essa noite para homenagear, né, a família, né, a viúva, e homenagear o nome do saudoso e ilustre pastor Nelson Pereira. Muito obrigado. Pastor Antônio Sérgio, amigo pessoal também do pastor Nelson. O Vander também, amigo pessoal, a Sheila, filha. Se tiver mais alguém, por favor. A Nora, por favor. O nome, por favor, tá? Jennifer. Meu nome é Jennifer de Quadra Rosa Pereira. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, né? E boa noite, né? Eu quero falar um pouquinho da história do meu sogro, que, como complemento, né, ele foi um grande pastor, né, um grande pai, um grande esposo, não só para a comunidade, né, mas para a família também, né. Muitos ensinamentos, a gente absorveu tudo aquilo que pôde, né, porque ele foi uma pessoa assim que teve coragem, né. Muitas das vezes a gente não tem coragem para fazer aquilo que ele fez, né? E ele, com a simplicidade dele e a determinação dele, ele teve muita coragem de fazer muitas coisas que muitas vezes a gente que é mais novo, a gente não tem, né? E só por ele ter aberto igrejas, levado a palavra de Deus, né, para muita gente, e o social que ele fez também, né? Não só ali na nossa igreja agora, né, mas ter aberto igrejas desde aquele tempo, né, e também sobre a comunidade, né, é isso que eu queria falar, né, a gente fica meio nervoso quando está aqui em cima, mas a gente chega no contexto. O meu sogro, ele abriu aquele bairro, o Cristo Redentor,
era tudo mato, era área verde, e uma das primeiras moradoras que teve lá foi a minha tia com meu tio. E quantas casas, quantas famílias o meu sogro deu, casa, roupa, pessoas que vinham assim, só com a roupa do corpo. E o meu sogro com a minha sogra, né, porque por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né, e eles acolheram aquelas pessoas. A minha sogra diz uma história para mim, que certa vez chegou uma mulher lá na casa dela, com 3 crianças, estava separada, e ela falou assim, eu não saio daqui antes, porque já era a trajetória do meu sogro dar uma casa para as pessoas, ajudar as pessoas. Daí a minha sogra diz assim, não saio daqui antes, a mulher falou, antes que o pastor deu uma casa para mim. E assim o meu sogro fez. O meu sogro foi lá, né, com os filhos, com as pessoas que moravam lá, porque também a casa era cheia de gente, e deu essa casa para essa pessoa. Então, eu não tenho muito o que falar, porque também falta argumento para a gente, né, porque a gente fica nervoso numa hora dessa, mas eu quis deixar aqui, né, a minha homenagem ao meu sogro, né, embora pouca, mas eu quis deixar aqui, né, e que a memória dele, eu sei assim que não vai se apagar nem nessa, nem na outra geração, porque a palavra de Deus diz, né, que o Senhor dará honra àquele que dá honra a ele, né. Então, meu sogro está sendo honrado nessa hora, né. Amém? Se tiver mais alguém... Tem mais alguém? Depois o doutor vai falar por último. Isso, nome, por favor. Paz do Senhor a todos, me chamo Frank Zalan, sou genro do Nelson Pereira, esposo da Franciele. Deixa eu dar uma erguida aqui. Queria agradecer a oportunidade e saudar o meu sogro, um grande homem, e ressaltar aqui também que o nome do bairro era Corda Bamba, e ele lutou, foi atrás para mudar para Cristo Redentor. Então ele teve esse apoio, essa participação. E dizer que ele foi um grande homem, sim, que apesar de eu ter poucos momentos com ele, né, ao lado dele, eu passei 1 ano e meio só, mas eu aprendia muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi com ele é ser um verdadeiro homem, porque ele representa nós que somos homens, um homem batalhador. Desde criança, ele vendia coisas no trilho para sustentar a própria família, sendo pequenininho, 4, 5, 6 anos, 10 anos de idade. Então ele tem uma trajetória muito sofrida, e uma coisa que eu aprendi com ele foi nunca desistir. Porque ele poderia estar mais fraco possível que fosse, na dor, no corpo, no físico, mas ele nunca desistiu de ir para a igreja. Ele poderia ir se arrastando, mas ele estava lá, consagrando a Deus, honrando. E é isso, eu quero deixar aqui a minha fala e agradecer muito a Deus, principalmente, e por ter um sogro de se admirar como ele. Muito obrigado. Me chegou a informação que o pastor Dalton vai falar. Está aqui. Depois, na sequência, o... Boa noite. Meu nome é Dalton Bernardo, né? Eu vim hoje aqui, né, para honrar o pastor, que para mim foi como um pai, né? E hoje, atualmente, eu sou pastor, né, na congregação, dando prosseguimento a um grande trabalho que ele fez, né? E dizer, né, para todos aqui que ele foi um homem incomparável, né? Quero também, né, dar paz do Senhor para todos, boa noite, né? Foi um homem incomparável e, como já foi citado aqui, né, dá honra a quem merece honra, né? Foi um homem honrado e ele mudou a história, né? Fez história mesmo. E eu falo não do que eu ouvi, né, mas do que eu vivi, porque hoje eu tenho 42 anos de idade, perto de uns 12 anos de idade por ali, 11 anos, eu conheci o pastor Nelson, né, conheci a congregação, e o trabalho dele mesmo foi longe, né, até fora do país, né,
Ele levantou pastores, levantou obreiros por vários lugares, né? E eu e ele tínhamos uma comunhão de pai e filho, né? E o trabalho que ele fez, o amor, a dedicação, né? Porque não tem trabalho, tem pessoas que fazem algo parecido que ele fez por interesse, né? Mas ele fez mesmo por amor, com toda a dedicação, né? Ajudando, levantando, ensinando, e deixou um rastro, né, nessa terra mesmo, que se tivesse 10 pessoas igual a ele, 20 pessoas igual a ele, o mundo ia ser muito diferente, né? Uma pessoa notável, entre milhares de pessoas, uma pessoa muito notável, né? Fez um grande trabalho. Hoje, uma audiência, né, que foi marcada em poucos dias, se tivesse tempo mesmo para chamar pessoas, para vir pessoas, todos testemunhar do que ele fez, né, do que ele ajudou, né, um homem sem palavras, né, uma bênção de Deus. E eu estou aqui para honrar o nome dele, né, porque ele merece, e, né, tem testemunho de muitas pessoas, né, se todos pudessem testemunhar o que ele ajudou, famílias, né, sustentou com alimento, não somente com palavras, ensinamento, mas com atitude, né? Então, né, realmente ele merece, né, esse elogio, merece, né, essa honra, e, né, tudo que ele fez, olha, é inexplicável, né, gente? Se fosse para nós avaliar mesmo, né? Então, realmente ele merece, né? É isso. Obrigado, pastor Dalton. Doutor Fábio Felipe. Doutor Fábio, por favor, representante da OAB, que dá honra de estar conosco nessa audiência também, quer deixar a sua contribuição também. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Lessa, sou advogado, hoje representando aqui a OAB. E eu gostaria de dizer a vocês que, quando recebi o convite para representar a OAB, que a gente acompanha as audiências públicas, sempre tem o representante da OAB, né? E eu já acompanhei algumas audiências, até pela questão legal, a gente tem uma audiência pública, e esse ato da Câmara está dentro do regimento, uma questão legal de uma alteração de uma rua, né? E eu estive analisando, sentado ali, ouvindo, a gente acaba conhecendo uma história que na nossa cidade, às vezes, ela vai se perdendo. Então, eu acho que essa homenagem, ela agrada as duas famílias, principalmente a família do pastor Nelson, que marcou aquele local, e da dona Agripina, porque são dois trechos de ruas, né? Então, uma fica com um trecho, que ela interrompe, e a outra fica com outro. Até a questão urbanística até fica melhor, porque uma rua dividida em duas, questão de logística, de correio, até fica melhor. Então, olha, então isso ficou muito bom. E ouvindo a história, isso me chamou a atenção do pastor Nelson, eu não o conhecia, mas ouvindo o relato do seu filho, genro, nora, a gente acaba entendendo e vendo a importância, observando a importância de uma história tão bonita não se perder. Então, primeiro eu quero dar os parabéns para o nosso vereador Obadias pela indicação. Muito sábia, né, a sua escolha, e parabenizar principalmente a família por ter o privilégio de ter convivido esse tempo todo com o pastor Nelson. Nós temos o nosso tempo, cada um faz a sua parte, e o pastor Nelson deixou aqui, pelo que eu noto, né, no rosto de cada familiar, deixou a sua história marcada com atos, atitudes, e não só palavras. Eu estava pensando ali, a gente ouve histórias, vereador, de muitos empresários bem-sucedidos. Comecei com uma casinha pequena, um comérciozinho, e hoje eu tenho isso e tenho aquilo. E a história do pastor, ela é semelhante. Ouvindo a história do filho dele, começou com uma cabana de lona. Onde é que a gente vê isso?
numa época em que a dificuldade era muito maior, né? E que história linda, né? Começou com uma cabana, daqui a pouco começou a lutar por uma outra igrejinha, foi, e com uma fé, uma firmeza que só ele tinha, né? Que serve de exemplo para nós, porque eu sou de Criciúma, eu conheci aquele bairro lá, até acho que foi a filha dele, falou que era uma área verde, e era, exatamente, era uma área verde. Depois foi promovida a Corda Bamba, né? Eu também conheci como Corda Bamba. E olha a força do pastor Nelson para alterar esse nome e colocar como um nome Cristo Redentor. O homem não era fraco, né? Também 13 filhos, né? Mas a gente vê histórias assim, e quando essa homenagem foi solicitada, a importância dela, para não se perder essa história no tempo e ficar perpetuada. Assim, Criciúma tivesse outros Nelsons, né, que tanto contribuiu para aquela comunidade, uma comunidade carente, que precisava, e ele acreditou. Ele acreditou, esteve lá, fez a parte dele, lutou, ajudou tantas pessoas, né? Essa história não pode se perder, e vai ficar perpetuada com o nome dessa rua, porque cada vez que vocês, familiares, a esposa, netos, filhos, genros, passar lá e olhar a plaquinha, Rua Pastor Nelson Pereira, que emoção, que orgulho, né, vocês terão, graças à iniciativa do vereador, e é justo isso, a gente fica contente, fica feliz, quando pessoas assim são homenageadas e não são esquecidas. Parabéns, parabéns mesmo a todos vocês pela iniciativa, parabéns por essa família linda, continuem unidos assim com essa força e fé. Uma palavrinha só que me marcou, do genro, acho esse genro ali, que colocou que a perseverança dele, quando ele começou, foi nunca ter desistido. Isso é importante, a gente nunca desistir. E foi isso que manteve e trouxe ele, e vocês hoje estão aqui por esse motivo. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, doutor Fábio, pela sua contribuição representando a OAB aqui, muito válida, muito importante a sua participação conosco aqui. A família, com certeza, sentiu-se muito representada por senhor aqui também. Muito obrigado pelas suas palavras aqui na nossa tribuna. Bom, eu penso que era isso. Nós vamos agora à parte das considerações finais, já para a gente poder fazer já os encaminhamentos. O senhor quer também deixar só falar? Por favor, 2 minutos. Diga o seu nome ali. Boa noite a todos. Meu nome é Itamar Kucker, sou presidente do loteamento Moradas do Sol. E hoje, vendo esse legado do pastor Nelson, que conheço esse homem há 29 anos, e tudo o que o filho falou ali, eu acompanhei 29 anos da minha vida junto com o pastor Nelson. Este homem, ele é merecedor, eu como presidente do loteamento, eu acho assim que é merecedor fazer essa mudança dessa rua, para deixar esse legado, porque ele, toda a vida, ele chegava no portão dele, fosse quem fosse, ele acolhia. Não tinha, podia ser mendigo, podia ser a pessoa que fosse, chegava lá, ele pegava, se não tivesse ali, ele pegava o caminhãozinho dele e ele dava o jeito e acolhia. Era pegando madeira de um lado, pegando madeira do outro e construindo para aqueles que não podiam ter uma casinha. Então, eu creio assim que vai ser uma grande vitória se for trocado o nome, trocado não, dividido o nome ali da rua e botado a homenagem ao pastor Nelson. Eu fico muito grato se acontecer isso. Obrigado. Obrigado, senhor Itamar, presidente do bairro Morada do Sol. Muito bem-vindo também à nossa casa. Suas palavras também foram importantes aqui. Bom, pessoal, vamos já, então, já para a parte das considerações, fazer os encaminhamentos aqui. Eu vou deixar aqui o Samuel deixar sua palavra final e também já fazer as propostas que for necessárias, para a gente fazer também já
a votação. Então, vamos dar a continuidade do encaminhamento. E Pode agradecer, fique à vontade. quero agradecer pela oportunidade que todos compareceram, né? E principalmente o vereador Badias. Até na tempo da Covid, eu manteve visitando, né? Vou falar, né? E foi através da mãe que eu cheguei até você, foi pela indicação. Também agradecer o Sandro, seu assessor, que nos orientou, informou e virou lei. E é o que nós queremos, pela gratidão do que o pai fez, né, pelo trabalho social. E essa homenagem a ele dá o nome de Pastor Nelson Pereira, esse nome da rua. É isso. Nós vamos fazer já fazer esse encaminhamento, essa votação, que é muito importante. Eu quero destacar aqui, o pastor Nelson foi uma pessoa fantástica, todos aqui testemunharam, eu estive lá na casa dele, conheci ele, convivi com ele, na pandemia, orei, participei de um culto também na igreja lá, um homem sensacional, um homem de Deus que de fato fez uma história, deixou uma história maravilhosa aqui na cidade de Criciúma. Vou falar um pouquinho depois no final para a gente fazer nossa parte nessas considerações. Então, a proposta aqui é que seja colocado um projeto de lei que seja aprovado por essa casa. Como é que vai funcionar? É um projeto de lei que a gente vai protocolar, alterando esse pequeno trecho, parte da rua, que fique registrado. O doutor Fábio foi feliz na sua colocação, é parte da rua, sendo aprovado, o prefeito sancionando, se torna lei. Ok? Então, parte daqui. Então, nós vamos colocar em votação essa alteração desse pedaço. Né? A gente já fez até a consulta prévia, está aqui um mapinha. Para aqueles que não sabem, até ali perto do Parque das Nações, é a rua Agripina Francione Freitas. Tem uma história também muito bonita, doutor Fábio, também vai até o Shopping das Nações. Depois ela é interrompida pela Avenida Jorge Elias de Luca. Aí depois ela continua do outro lado, aonde vem as dificuldades, a questão de correspondências, pessoas que entregam, eu vou fazer propaganda aqui, Shopee, faz aquelas entregas, né, de produtos, enfim, está tendo muita dificuldade. Então, ela vem para corrigir, essa alteração vem para corrigir esse pedaço que está lá isolado. Então, com justiça, dou a minha opinião, por isso que a gente propôs que seja aprovado isso. Então, vamos botar em votação? Em votação. Favoráveis? Permaneçam como estão ou vão se manifestar? Os favoráveis vão se manifestar, tá? Levantando a mão. Então, eu vou fazer a pergunta. Os contrários permaneçam como estão e os favoráveis se manifestem a alteração dessa parte dessa rua Agripina Francione Freitas para Pastor Nelson Pereira. Em votação, os favoráveis se manifestem, os contrários permaneçam como estão. Eu vou levantar minha mão, que eu sou favorável também. Levanta as duas. Então, aprovado por unanimidade a alteração desse trecho. Pastor Nelson Pereira. Vai ficar com essa nomenclatura, né? Pastor Nelson Pereira. Nós também vamos fazer por uma proposição, por requerimento, para que seja instalado a placa, né? Isso já vai, mas a gente vai fazer já por requerimento, que já chega colocado lá, como é que fala? Placa da rua, né? A placa de denominação, já na segunda-feira ou na terça-feira, já vamos ler isso em plenário. Não, tem que aprovar primeiro. Perfeito, vou aprovar primeiro. Mas já vamos fazer os encaminhamentos para que seja também revitalizada a sinalização daquela rua, um pedido que Vossa Excelência, que o senhor me fez na tua casa. Nós vamos estar trabalhando em cima disso também, por requerimento, aqui na Câmara Municipal. Isso não precisa de votação, que é uma prerrogativa nossa, já está trabalhando nisso. Acredito que a minha assessoria, já na próxima semana, já estará fazendo os encaminhamentos devidos para que o projeto já possa passar pelas comissões, ou pelo menos pela comissão CCJ, o doutor sabe como é que funciona, já na segunda-feira ou na outra semana, vamos ver certinho como é que se vai dar tempo. Então, assim, eu vou estar informando a família, o Samuel e todos aí, ok? Penso que era isso. Assessoria? É isso, né? Muito obrigado, Samuel, mais uma vez.
Deus abençoe você, sua mãezinha que está ali. Pastor Nelson, mais uma vez, repito, foi um homem brilhante. Tive o prazer de conviver com ele. Passei na casa, tomamos um café, chorando juntos. Na pandemia, Dr. Fábio, ele ajudou muita gente, onde eu descobri que a história dele não era só ali, já tinha um legado lá atrás, lido aqui, vocês ouviram, de ajudar tantas pessoas, 14 filhos, 38 netos e 13 bisnetos. O mais novinho está ali no braço da mamãezinha dele, que nasceu agora há pouco tempo, 44 dias. Pastor Nelson, um homem fantástico, parabéns aos filhos, à senhora, e que Deus continue abençoando também a todos. Em nome da Câmara Municipal de Criciúma e dos nobres colegas vereadores aqui desta casa, agradeço a cada um dos senhores e das senhoras pela presença e participação. Informo que o resultado desta audiência pública poderá ser convertido em preposições legislativas e submetido à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta audiência pública. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e hoje é quinta-feira, um bom final de semana a todos. Deus abençoe.